Olá, saudações, meus seguidores, amigos, parentes, vizinhos, todos os que estão nos acompanhando aí no Facebook nesse projeto de leitura da Santa Palavra de Deus. Eis aí uma oportunidade que o Senhor Deus preparou para mim, que já li a Bíblia algumas vezes, e para aquelas pessoas que não têm tanta disposição para poder pegar a Palavra de Deus e ler toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Então, eis aí o projeto que Deus colocou no meu coração, para que juntos façamos a leitura da Santa Palavra de Deus. Jesus, ele, certa feita, falou para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Essa palavra, ela tem o poder de Deus para limpar a nossa alma, para tirar tudo aquilo que não presta de errado da nossa vida. Então é importante ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida. A gente não pode ir embora dessa vida sem ter lido a palavra de Deus. E vejam que maravilha! Nós lemos o Evangelho de São Mateus, um dos maiores evangelhos da Bíblia, com 8 dias, e lemos o Evangelho de São Marcos, com 5 dias. Nós já lemos 2 evangelhos da Bíblia, em 13 dias. Agora vamos entrar no Evangelho de São Lucas, né? Minha Bíblia se encontra aberta aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, para a nossa leitura. Nós não vamos pregar. Você que está chegando agora, está começando a acompanhar a leitura, não haverá pregação, nós não vamos pregar. É somente aquela leitura precisa, o mais fiel possível ao que está escrito no texto sagrado, para que o nosso entendimento não fique perdido, certo? Então vamos começar a leitura da Santa Bíblia, a Palavra de Deus. Convide o seu amigo, seu parente, aquela pessoa da sua família. Os vídeos anteriores a essa leitura estão aqui, na minha linha do tempo. Você vai poder abrir desde o capítulo 1 do Evangelho de São Mateus e acompanhar a leitura, assistir os vídeos quantas vezes você quiser. Na verdade, eu estou aqui pedindo a Deus que o Facebook me avise quando for a hora de salvar o vídeo em definitivo, porque quando a gente salva ele na linha do tempo aqui, ele fica por 30 dias. Estou esperando em Deus aqui que quando chegar a hora de salvar o vídeo em definitivo, Mas vamos lá. Sem mais delongas, vamos ler a palavra de Deus. Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, prefácio, que nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. O anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril,
e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois que eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando. E o povo, versículo 21, e o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias sua mulher concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. O anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande,
e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Senhor, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho, e em sua velhice, versículo 36 novamente. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Louvado seja Deus. Vamos continuar a leitura no versículo 39. Título: Maria visita Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E donde me provém isto a mim, que venhas visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Glória a Deus. Eu peço perdão. Vamos continuar a leitura. O Cântico de Maria, versículo 46. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, o santo, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. O nascimento de João Batista.
Versículo 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu, dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam, as conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Aleluia. Cântico de Zacarias. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparará os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Louvado seja Deus. O nascimento de Jesus, capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que,
Estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela haveria de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que trabalhavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Louvado seja Deus. Continuemos. E no mesmo instante apareceu versículo 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. A circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Simeão e Ana, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra,
pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, versículo 38. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. O menino Jesus no meio dos doutores. Versículo 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que eles... Versículo 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Isso. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Louvado seja Deus. Capítulo 3. Vamos completar mais um capítulo, né? O livro de São Lucas ele é maior um pouquinho, então vamos perseverar em ler 3 capítulos. Capítulo 3, a pregação de João Batista.
E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Idumeia, da Itureia. Perdão. Vamos novamente. Versículo 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca da Abilinia, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos a Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E ele respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Versículo 13 novamente. E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Versículo 16 novamente. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão,
e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. O batismo de Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me tenho comprazido. A genealogia de Jesus. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Vamos lá, de novo, versículo 23, a genealogia de Jesus. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, e José de Eli, e Eli de Matá, e Matá de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Joana, e Joana de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Essi, e Essi de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Judá, e Judá de Joana, e Joana de Rezá, e Rezá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, e Melqui de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Eumodã, e Eumodã de e de José, e José de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matá, e Matá de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleia, e Meleia de Mainã, e Mainã de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Bós, e Bós de Salmão, e Salmão de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Arão, e Arão de Esrom, e Esrom de Fares, e Fares de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Tare, e Tare de Nacor, e Nacor de Saruque, e Saruque
de Ragal, e Saruque de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matuzala, e Matuzala de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Maleleel, e Maleleel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Aleluia! Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e forte na peleja, Deus santo, justo e verdadeiro, eu quero te agradecer, meu Deus poderoso, pela tua palavra santa, maravilhosa que foi lida, Senhor. Eu quero te agradecer, meu Deus querido, pela vida de cada pessoa que está acompanhando a leitura da tua palavra conosco. Eu quero te agradecer, Senhor da glória, pedir perdão por todos os nossos pecados e rogar a tua bênção sobre as nossas vidas, que estamos, meu Deus, dando valor à tua palavra e meditando nas sagradas letras, como nos manda a tua palavra santa, como nos mandou o próprio Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa os nossos lares, abençoa os lares dos nossos parentes, amigos, dos nossos seguidores aqui no Facebook, de cada pessoa que vai acompanhar conosco esse projeto, da leitura da tua santa palavra. Que a bênção do Senhor possa estar sobre as nossas vidas, nos dando força, meu Deus, para continuarmos a leitura da tua palavra. Dá-nos esta força, esta graça, para perseverarmos nesta obra excelentíssima, Senhor, que é a leitura da tua santa palavra. Fica conosco, meu Deus, abençoa os nossos lares, as nossas famílias. Que o teu Espírito Santo possa nos dar o verdadeiro entendimento da tua santa palavra. É o que nós te pedimos com fé e te agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe vocês que acompanharam conosco a leitura. Fiquem com Deus e não deixem de assistir os vídeos anteriores, aquele vídeo que você não assistiu ainda, pelos capítulos que estão escritos lá em cima, você vai saber qual vídeo que você ainda não assistiu. Que Deus abençoe a todos.